Boa noite, meus irmãos. Que alegria voltar a estar aqui com vocês. Que coisa linda que ficou essa reforma que vocês fizeram. Parabéns. Isso sempre é um esforço, mas é tão gostoso quando a gente vê o resultado, não é? Então, para a gente que ficou fora esse tempo e agora voltar aqui e ver tudo tão bonito, é abençoador. Deus seja louvado por todos os esforços aí dos pastores, do conselho, junta diaconal, todos os irmãos, de parabéns aí por essas conquistas abençoadas e abençoadoras. Nosso assunto é esse daí, união com Cristo. E nós faremos hoje um passeio bem panorâmico, tem muito mais. Eu diria que essa é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Então imagina o tanto que teria para a gente estudar a respeito desse assunto. A gente vai arranhar um pouquinho o começo do assunto, não vamos tratar profundamente, mas eu creio que você pode, se você conseguir engajar e prestar atenção, você pode sair daqui profundamente abençoado. Então nós vamos orar mais uma vez e então entraremos no assunto. Pai, abençoa-nos com teu Espírito, esse mesmo Espírito que faz essa obra maravilhosa de nos unir ao teu Filho. Esse mesmo Espírito que age dentro de nós. Esse mesmo Espírito que nos enxerta em Cristo Jesus. Que Ele haja poderosamente entre nós nessa noite. E que nós aprendamos mais de Ti. E que nós sintamos. Que nós sejamos impactados. Que nós tenhamos a experiência, Pai, de nos tornarmos mais unidos a Cristo nesta noite, a partir daquilo que a Tua palavra vai nos ensinar. Assim, ó Deus, fala conosco, abençoa-nos, dirige-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se você esperava ver isso, provavelmente não, mas eu quero começar com isso. Isso é um caju. E há não muito tempo atrás eu aprendi isso, que o caju não tem sementes na fruta, não é? A semente do caju é a castanha de caju, veja só, não fazia ideia disso. A semente do caju é a castanha do caju. E um dia lá no município de Natal, um senhor chamado Luiz Inácio Oliveira, irmãos, Oliveira, ok? Luiz Inácio Oliveira estava lá chupando o seu caju e de repente ele pegou a castanha do caju e plantou num lugar mais específico chamado Piragi. Questão é que essa semente específica que ele plantou tinha duas anomalias genéticas. Primeira anomalia: os galhos crescem para os lados. Então eles crescem um pouco para cima e depois eles começam a ir para o lado. E depois, evidentemente, um galho que cresce para o lado, ele acaba caindo no chão, não é? Ele acaba pendendo para o chão. Aí acontece a segunda anomalia. Quando ele encosta no chão, ele cria raízes. E o resultado desta semente plantada pelo Luiz Inácio Oliveira, aquele pescador, em 1888, o resultado foi o famosíssimo cajueiro rei do Pirangi. Cajueiro rei do Pirangi, ou cajueiro do Pirangi. O cajueiro rei é um outro, é o de outra cidade que disputa com esse o maior cajueiro do mundo. Cajueiro rei do Pirangi, ou cajueiro de Pirangi, lá no Rio Grande do Norte, tem 8.500 metros quadrados. Produz uma safra anual de 70 a 80 mil cajus por ano. 2.500 toneladas de fruto, uma semente, uma árvore que está colocada num quarteirão inteiro lá em Natal. Ele tem o tamanho equivalente a 70 cajueiros. Cada uma das suas raízes pode chegar até a 10 metros de profundidade. E assim como nós vimos plantado em 1888 por aquele homem, uma única semente se transformou nessa árvore maravilhosa, com vários galhos, com várias raízes, e os galhos, os ramos produzem frutos. O que tudo isso tem a ver
com o nosso assunto de hoje. Tudo isso tem a ver com o nosso assunto de hoje como uma metáfora que não é inventada por mim, mas uma metáfora inventada pelo nosso Salvador, o próprio Senhor Jesus Cristo, que certa feita, falando de si mesmo, disse: o grão de trigo, a semente de trigo, caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. E assim aconteceu com o nosso Salvador. Jesus Cristo foi essa semente preciosíssima que foi sepultado no coração da terra. Ele morreu e foi como que plantado, foi como que semeado. E então ele deu início a um organismo. Esse organismo gerado pela semente que é o Senhor Jesus Cristo tem um nome. Ele se chama igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E para utilizar uma outra metáfora que o próprio Senhor Jesus Cristo utilizou, ele é a videira. Eu sou a videira verdadeira. Não o Israel, a antiga videira que nunca deu fruto bom, mas eu sou a videira verdadeira. E se você quiser ser um ramo que presta, um ramo que produz fruto, um ramo útil, um ramo que glorifica a Deus, você precisa estar em mim. Você precisa colar em mim. Você precisa estar unido a mim. Aquele ramo que, estando em mim, der fruto, o Pai vai limpar. O ramo que o Pai vai limpar para que ele produza mais fruto. O ramo que não produz fruto, o Pai quebra e lança no fogo. E então ele deixa de ser videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Para usar uma terceira metáfora da agricultura que Paulo utilizou, Paulo disse que Israel era oliveira. E uma oliveira que foi plantada pelo Senhor, mas que nunca gerou frutos adequados, frutos que glorificassem a Deus. Então Israel, os galhos começaram a ser quebrados e lançados fora. E novos galhos foram enxertados. Nós, cristãos gentios, cristãos não judeus, pessoas que se converteram pela graça do Senhor Jesus Cristo e que foram enxertadas, nós éramos oliveira brava, oliveira ruim, oliveira que produzia fruto muito ruim, mas uma vez enxertados na oliveira natural, nós passamos a produzir frutos agradáveis a Deus. Tudo isso representa uma das muitas imagens bíblicas que a Bíblia usa. Bem, se é bíblica, é claro que é a Bíblia que usa, mas uma das muitas imagens bíblicas para a nossa união com Cristo. Cristo é essa planta fundamental, Cristo é essa planta inicial, Cristo é essa semente que foi colocada na terra. E nós tivemos o privilégio de ser enxertados em Cristo. De tal maneira que agora, você e Cristo são um. Uma vez que você foi enxertado em Cristo, as propriedades de Cristo, o DNA de Cristo, passou a fluir para dentro de você. E você agora já não é mais um indivíduo. Você não é mais um indivíduo. Você é parte de um organismo muito maior. Você é parte da igreja. Você é ramo da videira. Você é ramo da oliveira. Você é um desses ramos do trigo cuja semente inicial foi o Senhor Jesus Cristo. Essa é a doutrina da nossa união com Cristo e é o assunto sobre o qual nós falaremos hoje em 4 pontos. Deixa eu ver se eu passei 2 vezes, se eu passei errado. Isso, 4 pontos. Primeiro, nós vamos trabalhar alguns textos bíblicos que falam sobre este ensino.
Segundo, nós vamos trabalhar algumas definições de estudiosos que nos ajudam a compreender melhor o que é a união com Cristo. Terceiro, nós veremos muito rapidamente quais são algumas das ilustrações bíblicas. Nós já vimos uma, a figura da planta, figura importantíssima para ilustrar a nossa união com Cristo. Mas assim como a Bíblia usa a planta, a Bíblia utiliza diversas outras metáforas, diversas outras figuras, diversas outras ilustrações para mostrar o que é essa nossa união com Cristo. E finalmente encerraremos com algumas aplicações. Então esse é o nosso mapa para esta noite. Comecemos então na nossa primeira parada, nosso primeiro lugar aí, os versículos, e nós começaremos com esse, Colossenses 1, 27, que nos diz assim: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E aí você pergunta, qual é o mistério de Deus entre os gentios? E Paulo responde, o mistério é Cristo em vocês. Cristo em vocês, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é um mistério. A palavra mistério é uma palavra que Paulo não usa de qualquer jeito, em qualquer hora. Paulo reserva essa palavra para momentos muito importantes, para coisas muito importantes. E esse é um dos mistérios que Paulo apresenta. Cristo em vocês, Cristo em vós, a esperança da glória. Um segundo texto que nós temos é 2 Coríntios 5,17, que nos diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vocês já devem ter ouvido do pastor de vocês, que é um baita expositor e intérprete das Escrituras. Vocês já devem ter ouvido que a palavra criatura não é exatamente criatura, não é a melhor tradução para a expressão, mas a expressão grega que está aí é criação. Nós somos nova criação. Sabe quando Deus começou o mundo, que Deus disse, haja luz, e aconteceu a luz. Separe-se a parte seca da parte molhada, e aconteceu. E Deus falava e a coisa acontecia. A mesma coisa aconteceu um dia com você. Deus falou, haja vida, e você se converteu. Só que o você se converteu é o nosso lado. É a nossa maneira de falar sobre a experiência que nós tivemos a partir do nosso lado, do lado de Deus. O que aconteceu naquele momento, Deus enxertou você em Cristo Jesus. A gente teve a pandemia. E a pandemia foi muito triste, essa igreja perdeu gente amada com a pandemia. Imaginem a hora que a pessoa estava sem ar e que de repente os médicos decidiam entubar a pessoa, então eles colocam o tubo e depois eles conectam aquela partezinha que fica aqui, eles conectavam com o respirador mecânico. A partir daquela conexão, a pessoa, finalmente, a máquina passava a ajudar a pessoa a respirar e respirava pela pessoa muitas vezes. O que aconteceu na nossa conversão é que nós fomos ligados àquilo que nos dá vida, àquele que é a fonte da nossa existência, a fonte da nossa vida verdadeira. Nós fomos conectados a Cristo Jesus. Ou se você quiser uma metáfora bem mais ruinzinha, mas que talvez comunique melhor com os jovens, é quando o teu celular perde o sinal. Ele fica inútil, não é? E você fica nervoso porque você quer ouvir música, você quer ouvir um audiolivro, você quer navegar a internet e ver o que está acontecendo com o Corinthians, e você não tem nada que você possa fazer com aquele celular que não está conectado, até que finalmente, ele conecta. Então existe vida. Então existe utilidade.
Então existe algo que presta, aquele aparelhinho voltou a ser útil para as coisas que você gosta de fazer. Nós somos inúteis, nós somos celulares sem sinal, enquanto nós estamos desconectados de Cristo. Nós somos pessoas mortas, enquanto nós não estamos ligados a Cristo Jesus, que é a fonte da nossa vida. Enquanto nós não somos enxertados, essa era uma das expressões prediletas de João Calvino, para falar sobre essa doutrina, o nosso enxerto em Cristo Jesus. Enquanto não somos enxertados nele, somos oliveira brava, somos planta ruim, que só produz porcaria. Então, um belo dia, o Pai vem como grande agricultor e nos conecta ao Filho, nos enxerta no Filho, nos implanta no Filho, e agora a vida do Filho começa a fluir para dentro de nós. E a seiva do Filho produz coisa boa em nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se alguém está em Cristo, se alguém foi conectado a Cristo, se alguém foi enxertado em Cristo, se alguém foi ligado a Cristo, é nova criação. Nova criação. As coisas antigas se passaram. Toda aquela carga de coisa ruim que você já fez, todas as coisas que tinham valor antigamente, todos os seus pressupostos antigos, sua cosmovisão antiga, tudo passou. E eis que você se fez coisa nova. Essas coisas se fizeram novas experiências, agora vistas em Cristo. Essa expressãozinha em Cristo, quantas vezes vocês acham que ela aparece na Bíblia? Mais de 50 ou menos de 50? Mais ou menos. Chuta aí, gente. Muito bem. Mais de 50 vezes, cento e tantas vezes, ok? No entanto, cento e tantas só o em Cristo. Se você pegar em Jesus Cristo, aí já aumenta. Se você pegar no Senhor, já aumenta. Nele, todas as vezes que o ele é Jesus Cristo, já aumenta. Em quem, quando o quem é Jesus Cristo, já aumenta. Mais de 200 referências. Só essa expressãozinha, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Paulo ama essa expressão. É virtualmente impossível abrir qualquer carta de Paulo em qualquer página e não achar pelo menos um em Cristo. Toda vez que Paulo fala em Cristo, ele está se referindo a essa doutrina. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, temos e somos em Cristo, ou seja, por estarmos ligados a Cristo. Não temos em nós mesmos, não somos em nós mesmos, mas temos porque um dia fomos ligados a Cristo. Colossenses 3, 3 e 4. Opa, acho que pulou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não, está certo. Eu que errei aqui. Efésios 2, 12 e 13 diz: naquele tempo, Paulo está falando de nós quando nós não éramos convertidos. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Essa é a postura, é a posição mais desesperadora de alguém. Sem Cristo. Se você está sem Cristo, você está lascado. Se você está sem Cristo, vai ser tristeza, vai ser traição, vai ser pecado, sua vida vai ser caracterizada pela morte, e depois que morrer, mais morte ainda. Sem Cristo é tudo terrível. E essa era a nossa situação. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não tínhamos essa conexão com a família do povo de Deus, com a comunidade do povo escolhido. Éramos estranhos às alianças da promessa. Tinha um monte de aliança, um monte de promessa abençoadora. A gente não sabia nada disso, a gente não tinha direito, acesso a nada disso, e consequentemente não tinha esperança nem Deus. Você vivia no mundo sem Deus. Essa é a situação dos seus parentes que não tem Jesus Cristo. É uma situação desesperadora. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, não tendo Deus no mundo. Mas agora, em Cristo. Sem Cristo, em Cristo. Sem Cristo, só tragédia. Em Cristo, vocês que antes estavam longe,
fostes aproximados, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Agora estamos em Cristo. E que coisa maravilhosa é estar em Cristo. Colossenses 3, 3 e 4, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe um dos motivos pelos quais nenhum crente verdadeiro devia ter medo da morte? Porque nós já morremos. Você normalmente tem que ter medo de uma experiência que você nunca teve. Mas eu e você já morremos, nós já tivemos a experiência de morrer. A Bíblia afirma isso com todas as letras. É que a gente normalmente não presta muita atenção no que está na Bíblia e não leva a sério como verdade espiritual, real, o que está lá escrito. Mas a Bíblia diz que você já morreu. Como que você morreu? Qual foi o meio da sua morte? Qual foi a causa mortis? Tua. Você foi crucificado. A Bíblia afirma isso claramente, que você foi crucificado com Cristo Jesus. Mas a bênção é que você também foi ressuscitado com Cristo Jesus. Gente, isso não é metáfora. Isso são verdades espirituais. Isso aconteceu de fato com você. Vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por outro lado, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, quando Ele aparecer, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mortos em Cristo, ressuscitados em Cristo, manifestados em Cristo Jesus. Mas esse texto aqui também fala a respeito disso. Esse outro texto também fala sobre isso, Gálatas 3:27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Eu preciso abrir um pouquinho mais o texto. Deixa eu pegar aqui o contexto. Ixi, minha Bíblia está tão lentinha. Gálatas 3, alguém leia Gálatas 3:26, por favor. Não está sendo transmitido, tá? Ok, ótimo. Gálatas 3:26, por favor, alguém leia. Ok, deixa. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque, e aí vem o nosso texto, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então veja, como é que eu e você somos filhos de Deus? O que o texto diz? O texto que o pastor leu. Três 26, gente. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Fé em Jesus Cristo. E aí ele explica, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Sabe uma das coisas que aconteceu no dia do seu batismo? Os sacramentos são outras coisas que a gente pouco entende, a grandeza, a glória do que está acontecendo num sacramento. No dia que você foi batizado, você vestiu Cristo. É isso que rolou naquele dia, é isso que estava acontecendo naquele dia. Você se vestiu de Cristo Jesus. Aconteceu uma união, como a união que existe entre você e uma roupa. Claro que ela é muito mais profunda do que isso. Essa é só uma das muitas ilustrações. Você se vestiu de Cristo, de tal maneira que agora quem olha para você não vê você, vê Cristo.
Se você estiver vestido direito. Se você estiver todo dia se esforçando para estar de fato vestido de Cristo. O versículo 28 ele diz assim: assim sendo, já que cada um de nós se vestiu de Cristo, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Se eu vestir de Cristo, pastor Edinaldo vestiu de Cristo, pastor vestiu de Cristo, cada um de nós vestiu de Cristo, então percebam o nível de semelhança e unidade de pensamento e de cosmovisão que existe entre nós. Estamos em Cristo, somos um, de verdade, em Cristo Jesus. 1 Coríntios 6, 16 e 17. Ou não sabe, veja, qual era o problema que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Alguns homens da igreja de Coríntios achavam que não tinha problema ir a uma casa, eu mudei aqui, não mudei lá, né? Alguns homens da igreja de Corinto achavam que não tinha problema ir a uma casa de prostituição. Na cabeça deles, eles eram tão salvos, tão predestinados, que o que eles faziam no corpo não interferia na alma. Eles eram platônicos, ok? Então o que eu faço na matéria não interfere no meu espírito. Então, tinha esse tipo de loucura dentro da igreja de Corinto. Olha como Paulo combate a imoralidade sexual dos coríntios. Ou não sabem que um homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Presta atenção. Sabe quando a Bíblia diz, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne? Do que Paulo está falando? Sexo. Não só do casamento, mas do sexo. Tanto é que a união com qualquer outra pessoa, a união sexual com qualquer pessoa, também te torna uma só carne com aquela outra pessoa. Por isso tem muita gente fragmentada na nossa época. Por causa de tanta relação sexual com tanta gente. Se você se tornou um com tanta gente diferente, daqui a pouco você não faz ideia quem você é. Você fragmentou. Quem se une à prostituta se forma um só corpo com ela. Por como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Presta atenção agora. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Assim como uma relação sexual ultra íntima torna um casal uma só carne, a nossa união com Jesus nos torna um só espírito com Jesus. Esse é o nível de intimidade e unidade que você tem com Cristo. Você é um espírito com o Salvador. João 17, 20 a 23 diz assim: não peço, isso é Jesus orando por nós. Não peço somente por estes, pelos 12 dele, discípulos, nesse momento aqui os 11, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, por todo mundo que se converter a partir da palavra deles. A fim de que todos sejam um. Presta atenção agora. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Qual é o nível de unidade que existe entre o Pai e o Filho? Qual é a maneira que o Pai está no Filho? Qual é a maneira que o Filho está no Pai? Quão um são o Pai e o Filho? Desse jeito, o Filho ora ao Pai. É assim, Pai, que eu quero que eles estejam em nós. Como eu estou em Ti, como o Senhor está em mim, que eles estejam em nós, de tal maneira que eles sejam um. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Outro absurdo. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Qual é o nível de glória de Jesus? E Jesus, percebe que Jesus não está pedindo isso. Jesus está afirmando isso. Isso é uma realidade. Eu transmiti para eles
a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um como nós somos. Eu neles, e tu em mim, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Calma aí. Que tu os amaste como? Que tu os amaste como, irmãos? Fala aí, meu irmão, me ajuda aí. Nós somos amados pelo Pai no mesmo nível que o Pai ama Jesus? É sério isso? E a gente vive de maneira tão carente por aí, querendo palminha dos outros, precisando de elogio dos outros, passando pires. Por favor, faz um elogio, por favor, bate uma palminha, por favor, fala que gosta de mim. Meus irmãos, nós já somos amados, escandalosamente amados. Nós somos tão amados que nós deveríamos ser absolutamente satisfeitos de amor, ao ponto de transbordar esse amor para os outros. Que a gente tem muito amor para dar. Porque o amor que a gente tem para dar é o amor que a gente recebeu do Pai. No mesmo nível que o Pai derrama amor sobre o Filho. A mesma glória que o Pai deu para o Filho. A mesma unidade que existe entre o Pai e o Filho. É esse tipo de relacionamento que o Pai tem conosco em Cristo Jesus. O último texto que nós veremos antes de irmos para as definições. Volta. Ele está pulando. Agora foi. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, Paulo tentou cumprir a lei, ele viu que ele não conseguia cumprir a lei, e a lei então foi o meio pelo qual ele morreu para essa tentativa de se justificar por meio da lei. A lei o convenceu, você nunca vai conseguir me cumprir. Ele tentava e não dava certo, não conseguia. Então a lei o matou para a lei. Eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Morri. Já passei pela experiência da morte. Eu morri para a lei. Estou crucificado com Cristo. Consequentemente, por conseguinte, assim, logo, já não sou eu quem vive, eu morri. Aquele Saul, o nome dele era Saul. A gente fala Saulo, mas no texto lá de Atos 9, quando Jesus aparece para ele, e Jesus fala, Saul, Saul, no grego está assim, não está Saulo, está Saul, 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 por quê? Você, não é isso. Por que me persegues? Por que você me persegue? O que Jesus fez com Paulo naquela hora? Jesus conectou Paulo com o antecedente mais famoso dele, o rei Saul, que estava perseguindo duramente o ungido de Deus, Davi. Naquela hora, Jesus esfregou na cara dele, você é igual Saul, você está perseguindo o ungido de Deus, você está me perseguindo. E Saul acorda e fala assim, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Converteu. Uma das conversões mais rápidas da história. Imediatamente ele se converteu. Ele entendeu o tamanho do pecado que ele estava cometendo, imediatamente se transformou num missionário e num servo de Cristo. É isso que ele está falando. Fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, o Saul morreu. Aquele cara que respirava ameaças e morte contra a igreja, esse cara morreu. Aquele cara bruto, aquele cara orgulhoso, aquele cara que tentava se justificar pela lei, esse cara morreu. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, na vida real, no dia a dia, na prática, esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O Novo Testamento tem muito mais textos.
ok? Mas não dá para a gente fazer só os textos, agora a gente precisa passar para a segunda parte, a parte de definições, para onde a gente vai agora. Ok, definições. Primeira definição é de um teólogo chamado Bavinck. Ele define a união com Cristo da seguinte maneira: Cristo vive e mora nos crentes. E os crentes vivem, movem-se e existem em Cristo. Cristo é a vida deles. Bonito, não é? Quando você está lá na tua escola, lá na tua faculdade, essa tem que ser a sua realidade. Você está existindo em Cristo, você está vivendo em Cristo. E Cristo está vivendo em você e por meio de você. E isso não é, eu vou tentar fazer isso. Isso não é assim. Essa é a tua realidade, essa é a tua identidade mais básica. Cristo já fez isso por você. Você já é isso. Você só precisa viver. A parte toda de Cristo ele já fez. Agora você precisa viver em Cristo, deixar que essa vida de Cristo flua por meio de você. Esse outro autor diz o seguinte: opa, eu acho que eu apertei alguma coisa que eu não devia apertar. Alguém me ajuda lá em cima, por favor? Isso é um bom lembrete para mim, não é? 8h25. Ótimo. Pode passar para o próximo, por favor. Nada é mais central ou básico do que a união e a comunhão com Cristo. Para esse autor aqui, esse é o assunto mais importante de todos. Não tem nada mais importante do que isso. Nada é mais central, nada é mais básico do que isso. A união com Cristo é realmente a verdade central de toda a doutrina da salvação. Não somente em sua aplicação, mas também na sua conquista definitiva na obra consumada de Cristo. Próximo autor nos diz o seguinte. Será que estou fazendo alguma coisa errada aqui? Existem outras definições interessantes, como por exemplo, a união com Cristo é o ato maravilhoso de Deus de unir o seu povo em aliança eterna com o Filho, que realizou a salvação desse povo por meio do Espírito Santo, que aplica essa salvação. É assim, ó. Romanos, capítulos 5 e 6 deixam muito claro. Nós todos nascemos em Adão, ok? Todos nós nascemos em Adão. E o que Adão conquistou para você? Morte, que mais? Vamos, gente, me ajuda. Que mais? Morte, que mais? Eu sou surdo, então precisa falar alto. Sofrimento, doença, corrupção, sujeira, coração sujo que produz coisa fedida. Adão conquistou tudo isso para você. Só que você nasce em Adão. Ele é o teu pai, ele é o teu representante legal diante de Deus. Então tudo que ele conquistou diante de Deus, você nasce com essa porcaria toda já. Vem de fábrica. Porque ele é o teu representante. Aí Deus chega e fala assim: quer mudar de representante? Você quer passar a ter como seu bastante representante legal o Senhor Jesus Cristo, em vez de continuar representado por Adão? E é isso que é a conversão. Nesse momento, além de Cristo se tornar o teu representante, e ele se torna então a cabeça, o cabeça daquele novo povo ao qual você pertence, ele de fato se une a você, num casamento espiritual. Você passa a ser dele, ele passa a ser teu. Você passa a viver nele, e ele passa a viver em você. O próximo slide diz o seguinte: ele, Jesus, não é um meio para um fim. Ele é o fim. Não devemos ir a Cristo procurando-o para que Ele nos dê alguma coisa, como salvação, santificação, uma vida melhor, ou no mínimo um carro melhor. Em vez disso, devemos ir a Cristo buscando por Ele mesmo. E quando o recebemos, recebemos tudo o de que precisamos. Um grande problema com muitos cristãos é que eles vão a Cristo procurando receber algo da parte dele, e não Ele mesmo. Em outro lugar, esse autor fala assim: Cristo é a salvação. Cristo não é a porta para a salvação, Cristo é a salvação.
O que Cristo te dá é Ele mesmo. O que Cristo te dá é a união com Ele, é o privilégio de passar a ser um com Ele, dele morar em você, você morar nele. E quando Ele vem para junto de você, como Ele é parte da Trindade, as outras pessoas também vêm. É por isso que essa doutrina se chama também de união mística. Doutrina da união mística. Porque nós somos unidos de maneira espiritual, profunda e totalmente real com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mais duas definições. O Eldon Ladd disse o seguinte: permanecer. Opa, agora foi bem. Permanecer ou estar em Cristo significa manter comunhão inquebrantável com Ele. Comunhão inquebrantável com Ele. Finalmente, um último autor, Wayne Grudem: união com Cristo é uma expressão usada para resumir diversas relações distintas entre os crentes e Cristo, por meio das quais os cristãos recebem todos os benefícios da salvação. Embutido nisso que ele falou aqui está o seguinte: a primeira bênção que você recebe da parte de Deus é Cristo. O restante vem junto. Então, quando você creu em Cristo, por meio da fé, aconteceu a sua união com Cristo. Consequentemente, a sua justificação, a sua santificação, a sua futura glorificação, a sua adoção, todos os passos da salvação acontecem como uma consequência desse primeiro passo fundamental, ou dessa realidade fundamental. Você está ligado a Cristo. E porque você está em Cristo, você tem tudo agora da parte de Deus. Porque Deus não nega nada para o Filho dele. E agora você tem o privilégio de estar em Cristo Jesus. O Grudem continua dizendo o seguinte: entre essas relações se incluem: nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós somos semelhantes a Cristo. Isso é uma consequência fundamental. E veja, não é porque eu vou me esforçar para ser semelhante a Cristo só. Eu também tenho que fazer isso. Mas é natural. Se eu fui conectado com Cristo, como a vida de Cristo não vai aparecer por meio da minha vida? É impossível que a vida de Cristo não se manifeste por meio da vida de um cristão verdadeiro. Então, se a minha vida é caracterizada não por semelhança a Cristo, mas por viver do jeito que o diabo gosta, certamente eu não sou crente. Entendeu? Porque conversão significa união com Cristo. E se eu estou unido a Cristo, a vida de Cristo começa a aparecer por meio da minha vida. De maneira perfeita? Não, a Bíblia deixa claro que nós ainda vamos falhar. A Bíblia deixa claro que nós ainda vamos tropeçar. No entanto, essa união tem que ser verdadeira. Por isso que a gente chama de conversão. Você vivia de um jeito, do jeito que o diabo gosta, você converteu, agora você vive do outro jeito, de vez em quando dando uma tropeçada. Mas o que caracteriza a tua vida é viver do jeito de Cristo. É sentir os sentimentos de Cristo. É demonstrar a compaixão de Cristo. É ter a misericórdia de Cristo. É ter a paciência de Cristo. É ter o amor de Cristo. É ter a satisfação que Cristo sente em Deus. É você ser parecido com Cristo. Porque no final das contas, não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Pela fé. A Bíblia, Deus é bondosíssimo, não é? Então Deus desenha para a gente. Sabe aquela coisa assim, você quer que eu desenhe? Deus faz isso. Deus desenha, Ele sabe que a gente precisa, Ele sabe que a gente é meio burrinho, e Ele então nos ajuda com várias ilustrações dessas verdades. Claro que a gente não vai ver todas elas, mas algumas dessas ilustrações, a união que existe entre um marido e uma esposa. A nossa união com Cristo é íntima, assim como a união do marido com a sua esposa. Isso é uma coisa interessante, porque a Bíblia nunca usa essa metáfora para falar da união de cada crente com Cristo, mas sempre que usa a metáfora do casamento, ou a realidade do casamento, usa a respeito de nós como um corpo. Eu sozinho não sou noiva de Cristo. Somente nós conjuntamente é que somos noiva de Cristo. Eu sozinho sou filho de Cristo.
De Cristo não, filho do Pai, irmão de Cristo. Ok? Eu me uno ao Filho unigênito, e por ter me unido ao Filho unigênito, eu me torno filho também do Pai. Segunda metáfora, pedras que formam um templo. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Aliás, não é à toa que Pedro gosta da metáfora da pedra, não é? Pedro, você é a pedra. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Tem discussões de interpretação disso, mas vamos deixar para um outro dia. O fato é, Cristo é a pedra angular, pedra de esquina, pedra fundamental. Aí você tem um fundamento que são os apóstolos e profetas. E logo em cima disso você tem pedras vivas. Eu e você, colocados. Qual é essa construção? Qual é o nome da construção? Que tem Cristo como fundamento, Cristo como pedra angular, os apóstolos como fundamento e nós como tijolos vivos. Qual é o nome da construção? Igreja ou templo. Esse é o verdadeiro templo, não isso daqui, por mais bonito que esteja. O verdadeiro templo é formado de pedras vivas, que somos nós. Assim que um templo era edificado no Antigo Testamento, o que acontecia? A glória de Deus, a Shekinah de Deus vinha e habitava ali. É isso que aconteceu com a gente. Nós somos templo e a glória de Deus, a Shekinah de Deus vem e habita em nós. Nós somos uma família de Deus. Deus é o nosso Pai, nós temos um irmão mais velho, e porque nós nos unimos a esse irmão mais velho, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai. Numa adoção que vai muito além da adoção normal, da adoção que a gente consegue fazer. Porque na nossa adoção humana, na nossa adoção interhumana, a gente consegue educar a criança com os valores da nossa família. Certo? Eu sou um filho adotivo. E eu tenho diversos valores da família Tomás de Aquino, por meio de educação. Na nossa adoção por parte de Deus, 1 de João capítulo 3, diz que Deus colocou semente dentro de nós. Ou seja, Deus consegue transferir o DNA dele para a gente, ao nos unir ao seu Filho. Ele muda de fato a nossa natureza. Nós não passamos a ter apenas o sangue da nossa família antiga, mas nós passamos a ter o sangue de Cristo correndo em nós. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nossa união com Cristo é como a união entre o Senhor e os seus escravos. Eu sei que essa incomoda um pouco, mas é a mais pura verdade. Um bom Senhor, ao longo da história, ele era amado pelos seus escravos. O Senhor bom era amado pelos escravos. E é assim a nossa união com o nosso Senhor. Nós temos um Senhor bondosíssimo. E é uma honra para nós sermos escravos dele. Somos unidos a Cristo como os nossos membros do corpo, os órgãos do nosso corpo são unidos à cabeça. Somos unidos a Cristo como uma nação debaixo de um mesmo rei. Unidos a Cristo como em um banquete. Ele é aquele que nos recebe na sua casa e põe uma mesa vasta diante de nós. Nos hospeda e nós então passamos a viver com ele. Unidos a Cristo como pessoas que caminham juntas. Como amigos que passaram a andar juntos, começaram a caminhar e foram e decidiram caminhar juntos o resto da vida. Unidos a Cristo como ovelhas se unem a um pastor. Sabe que ovelha é um dos animais mais burros que existe, não é? Ovelha é burrinho, ovelha é burrinha. Existe a pesquisa científica a respeito disso, ok? Das incapacidades da ovelha. E não foi à toa que foi esse o animalzinho escolhido. Nós somos ovelhinhas, tolas, uma tendência de afastar. A ovelha, quando vem um lobo, a ovelha não consegue se defender sozinha. A ovelha gela, ela congela, ela fica parada. Ela vê o lobo, ela trava. Igual o Chaves fazia, sabe? Quando o Chaves estava aqui. Então, a ovelha faz isso. E aí é lógico que o lobo faz o que quer com a ovelha. Nós precisamos de um pastor. E é assim a nossa união com o nosso bom pastor, o nosso amado pastor. Nós somos unidos a Cristo como uma massa de pão. Gente, eu não inventei nada disso, tá? Tudo isso está na sua Bíblia. Tudo isso está na sua Bíblia. Cada uma dessas metáforas, dessas figuras está na sua Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós somos unidos a Cristo como uma massa de pão.
Você consegue, depois que você misturou a massa, você consegue separar. Desisti de fazer o bolo, vou separar de novo, colocar no saquinho. Depois que você juntou tudo, dá para fazer isso? Não. E essa é a união que a gente tem com o Senhor. Numa massa que não vai fermento. Porque é massa pura, não tem corrupção, não tem sujeira. Unidos a Cristo como uma pessoa e a sua roupa, unidos a Cristo como amigos, unidos a Cristo como discípulos de um mesmo mestre, unidos a Cristo como alguém que entra numa casa ou num esconderijo que o protege, unidos a Cristo como as pessoas da Trindade. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que assim sejam eles em nós. Assim, algumas aplicações dessa realidade. Número 1. Se isso tudo que eu falei é verdade, e tudo que eu falei é bíblico, e portanto é verdadeiro, se isso tudo que eu falei é verdade, a coisa mais básica que existe em você não é que você trabalha onde você trabalha, não é o sobrenome da tua família, não é nem mesmo o teu cônjuge, embora essa seja a união mais sublime humana que a gente pode ter. É a união marital ou conjugal. Não é a formação que você teve na universidade. A coisa mais importante a teu respeito é Cristo. A tua identidade mais basilar, a tua identidade mais fundamental é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que automaticamente te transforma em você, o Filho de Deus. Isso que é a coisa mais importante da tua vida. Essa é a honra das honras. Essa é a glória das glórias. Nós somos pessoas que estão em Cristo Jesus. Segundo, isso tem que te fazer ficar feliz. Isso tem que te fazer glorificar. Tem que te fazer louvar de pé. Tem que te fazer ficar muito alegre. E essa alegria transbordar em louvor e adoração ao Senhor. Porque é coisa muito boa. Você não merece. Eu não mereço. Mas por pura graça nós fomos unidos com o nosso Salvador. Isso, espero que esteja evidente, garante o amor de Deus por você. Você prestou atenção no nível de amor que você tem? O nível de amor que é dedicado a você por parte desse Deus poderoso e eterno. Ele te ama nesse nível. Assim como Ele ama o Filho, Ele ama você. É muito amor, é muita graça. Isso garante possibilidade de vitória sobre o pecado. Você não é escravo do pecado. Nenhum pecado. Por outro lado, isso tira as nossas desculpas também. Mas também eu não conseguia fazer outra coisa. A circunstância, a situação... Não. Você é um homem, uma mulher em Cristo Jesus. Cristo. Existe força, existe seiva, existe poder de Cristo em você, diante de cada tentação. Você tem condição de vencer o pecado. Necessariamente. A não ser que não seja cristão. Mas se você é crente, você consegue. Quinto, isso garante que Deus quer atender as nossas orações. A gente não teve tempo de olhar os textos, mas João 15, o grande texto sobre união com Cristo no Evangelho de João, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta, o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Ele termina dizendo, e tudo quanto vocês pedirem, o Pai vai conceder. Chega uma hora em João 14, 15 16, que fica falando o tempo todo sobre união com Cristo, que Jesus diz assim, olha, naquele dia eu nem vou dizer que vocês vão precisar pedir em meu nome, porque o Pai ama vocês. E Ele quer responder as orações de vocês. É esse o nível de garantia que a gente tem das respostas de Deus para as nossas orações. Quanto mais de fato estivermos em Cristo, mais as nossas orações serão de acordo com a vontade de Cristo e serão respondidas
afirmativamente. Esse é o aspecto fundamental de qualquer mudança cristã. Tem áreas na nossa vida que o velho homem ainda é muito marcado, ele é muito evidente. Qual é a maneira de eu abandonar essas áreas nas quais o velho João Paulo ainda tem uma voz muito ativa? É eu me agarrar a Cristo. De maneira que Cristo tome posse daquela área específica. União com Cristo garante alegria, esperança, segurança verdadeiras. União com Cristo possibilita verdadeira comunhão e unidade cristã. Veja, não sou só eu que estou em Cristo. A irmã também está, o irmão também está, minha filha e minha esposa também estão. Todos nós estamos. Até o pastor e os presbíteros estão unidos a Cristo. Até os irmãos da junta diaconal. Está todo mundo unido a Cristo, irmãos. A unidade que existe entre nós é sobrenatural. Não há nenhuma força nesse mundo que tenha capacidade de tirar a união que um crente tem com outro verdadeiro crente. Não há. Porque o que nos une é sobrenatural, irmãos. Imagina a unidade que existe entre um marido e mulher que sejam verdadeiramente crentes. Eles são unidos de corpo e alma, literalmente. Eles são uma só carne. E em Cristo um só Espírito. A união com Cristo garante verdadeira possibilidade de relacionamentos interhumanos. União com Cristo facilita a nossa interpretação das Escrituras. Se você começar a ler o Novo Testamento a partir da perspectiva da união com Cristo, você vai ver que vai fazer muito mais sentido. Porque você vai ver ela em todo lugar. É impressionante. Um negócio que você talvez nunca tenha ouvido falar antes. A partir do momento que você aprende, começa a olhar na Bíblia, você fala assim, está em todo lugar. Gente, realmente esse negócio é importante mesmo. Todo mundo fala disso o tempo todo. É isso mesmo. E finalmente, essa doutrina maravilhosa, que não é só uma doutrina, é uma verdade. Isso não é um ensino, gente. Isso não é um ensino. Isso é uma experiência que você tem. Isso é uma realidade fundamental a respeito de você. Você é alguém que existe em Cristo Jesus. Isso tem que fazer diferença no seu dia a dia. Isso tem que mudar tudo a respeito de quem você é e a respeito do que você faz. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por isso. Pai, Deus, o Senhor tem muito mais do que isso que nós vimos aqui hoje à noite para nós. A tua bondade, o teu amor, a tua graça são escandalosos. Ó Deus, ajuda-nos a sentir essa verdade da união com Cristo. Ajuda-nos a nos alegrar por essa maravilha da nossa união com Cristo. Ajuda-nos a compreender e viver na prática, no nosso relacionamento contigo e no nosso relacionamento com os demais irmãos. Ajuda-nos a viver na prática a realidade da nossa união comunitária com Cristo Jesus. Para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém.